Fala galera, e chegamos ao sétimo episódio dessa última temporada aqui do The Walking Dead. Tá acabando já essa primeira parte, galera. Esse episódio aqui, o Promessas Quebradas, foi mais um mega episódio com vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe, né, cara, quando acontece isso, a gente gosta muito desse episódio. Eu já quero saber de vocês, assim, ó, o que vocês acharam do episódio? Coloquem nos comentários. E também, galera, já dá aquela mega ajuda. Curte o vídeo, assina o canal. Você sabe, preciso muito, mas muito dessa ajuda pra esse vídeo aí, assim, ó, cada vez mais e mais além. Essa crítica, assim, ó, tá vindo completamente à adrenalina. Acabei de assistir o episódio aqui nessa manhã de domingo, ou seja, não vai ter inserção de imagem, não vai ter a vinheta, não vai ter nada, cara. É uma crítica barra, assim, ó, conversa já para poder fazer esse, né, grande debate aqui junto com vocês aqui ao mesmo tempo. Ou seja, tudo e qualquer coisa pode acontecer nesse momento a partir de agora. Galera, vamos começar assim, ó, literalmente pelo começo. Esse Promessas Quebradas já é conversado muito no começo do episódio ali pelo Negan e pela Meg, principalmente, né? E acho muito massa como que a relação deles chegou nesse episódio, tá? Tudo que acontece nessa grande formação da Horda, assim, né, como eu coloquei aqui no subtítulo, cara, essa formação da Horda, a volta, né, dos Sorradores de alguma forma que a gente tem dentro do Walking Dead, assim, é muito por causa dessa relação Negan e Maggie. Essa primeira parte tá sendo exatamente, cara, como foi prometido por Angela Kang, pelo Scott Gimple, lá atrás, antes da estreia, cara, antes até da gente ter o trailer da San Diego, cara, que era realmente assim, vai contar muito da história da Meg. E a história da Meg, obviamente, nesse momento, está completamente colocada próximo da história do Negan, porque a gente tinha assuntos extremamente, né, inacabados entre os dois. Então, com a volta do Lauren Coy, é óbvio que faz completo, total sentido a gente ter isso focado na Meg. E a maneira como eles apertam as mãos ali no começo do episódio. E por que eles estão apertando as mãos, né? Que o Negan simplesmente quer que se ele realmente se colocar, né, a sua vida ali em risco por causa da Meg, por causa de todo esse objetivo que eles estão tendo em relação à Meridian, à comida e tudo mais, aos recursos necessários para Alexandria, que daí a Meg vai deixar ele, pelo menos, sendo considerados iguais, né? Como é colocado ali, que literalmente, cara, deu uma trégua para tudo que está acontecendo ali. A Meg aceita, né? Que mesmo ela dizendo assim que, obviamente, cara, ela tem que falar que eles nunca vão ser iguais, que ela nunca vai perdoar ele, mas naquele momento ali existe algo maior que realmente é necessário, sim, ela sabe que ela precisa do Negan, o Negan sabe exatamente o que a Meg precisa também, ele é necessário, então tudo aquilo que ela fala de, tu pode ir embora se tu não considera isso aqui, as pessoas, aqui, a gente sabe que isso é completamente da boca para fora, assim, né, que ela sabe que ela precisa do Negan nesse momento. E daí que surge realmente, né, esse foco para o episódio dessa estratégia do Negan em relação aos sussurradores. Essa ideia ela surge um pouco ali, a gente percebe pela Meg, antes de realmente surgir pelo Negan, mas o motivo, né, deles não terem um exército, eles montarem seu exército para combater e conseguir atacar naquele momento ali Meridian, e obviamente nos Reapers, tá muito claro assim do porquê. E ao mesmo tempo já é inserido pra gente o contexto em relação à irmã que tem, né, do Elijah. E no que acontece lá no final do episódio é justamente já apresentado no começo do episódio, né? Com esses, cada vez que eles estão mais próximos de Meridian, eles começam, né, a ter a presença ali, assim como a gente viu em Hilltop, cara, dos amigos, né, ali transformados como zumbis que permaneceram ali por causa do momento do combate que teve, e assim a mesma coisa com os amigos que a Meg e o Elijah deixaram para trás quando os Reapers, né, foram e tomaram conta lá de Meridian. Então, a aproximação deles ali, cada vez mais eles vão encontrar pessoas transformadas agora nos zumbis ali, que eram realmente pessoas que pertenciam ao grupo deles ali. E ele já está colocado o contexto em relação à irmã, que no final do episódio lá a gente tem claramente, né, ela tomando frente praticamente lá da horda, e a Meg já reconhecendo, a Meg já chorando por baixo da máscara ali, da máscara é bom, né, chorando por baixo da máscara, e já pegando o Elijah também, né, ali tendo completo total o sentido de quem é que estava ali do lado, né. Então tudo isso já está apresentado muito bem nesse começo do episódio, cara. E o treinamento é interessante ver como que o Negan vai guiando isso, né? E isso até a Angela Kang fala naquela parte especial que tem, né? Que os produtores fazem ali, principalmente que sai na MC Plus, de falando sobre o episódio e tudo mais, desse contexto que os escritores tiveram em relação ao Negan ser, né? Um antigo professor de colégio, o tipo professor lá de educação física, e tá colocado ali também com essa parte de como ele gosta
junto com seus monólogos, de colocar também esses ensinamentos da sua visão de mundo e como, cara, que ele tem uma paciência para ensinar crianças, como se fosse assim. Então ali ele tem, né, um momento de ensinamento para Meg, a Meg reclama com ele fala, não, com essa atitude realmente nunca vai ser divertido, entendeu? Não com essa atitude. E começa a ter todo aquele ensinamento de como que vai realmente guiar. E a gente vê, cara, o mínimo no episódio ali, que é o contexto geral do tempo que eles permanecem ali realmente para poder ter o controle em relação, né, aos zumbis, para eles começarem a formar essa ordem e a gente ter ali uma, cara, uma nova forma de sussurradores acontecendo dentro do Walking Dead, que é muito a fuder, pra falar assim a palavra direta, cara. Cara, muito massa. Muito massa. Eu adorei ver essa forma de como eles estão utilizando algo acontecido dentro da série pra ser a favor agora de algo que eles querem, por causa de um objetivo em comum, que é atacar os Reapers e tomar posse de Meridian, pegar os recursos e levar pra Alexandria. É isso, cara. Utilizar isso tudo que o Negan aprendeu em relação aos sussurradores, passar isso pro Elijah e pra Meg, e eles terem o poder de juntar realmente, né, zumbis para formar uma ordem e atacar, é muito massa isso dentro da série, cara. É muito, muito massa. Eu adorei toda essa parte. Tem aquele grande diálogo entre os dois quando eles sentam ali, né? Tem aquela pausa do treinamento da Meg, os dois sentam para conversar e dois assuntos são muito fortes debatidos ali e são muito importantes para esse contexto que eles vão ter, né, de segmento de relação entre os dois ali. Primeira coisa é tudo que aconteceu no satélite. O ataque do Rick, de todos lá no satélite, né, que eles simplesmente matam todos, né, uma execução completa que eles fazem lá naquele momento lá da série por causa do acerto que eles tinham em relação a Hilltop e tudo mais, eles executam todos. Eu acho muito massa quando o Negan pega e fala em relação a Grace, em relação ao Aaron, de trazer aquela lembrança. Né? A Angela Kang chega a falar sobre isso também naquela parte final ali, em relação. Cara, e esse é muito massa, assim. Quem conseguir assistir, assiste. Porque nesse momento que a Angela Kang está falando sobre que todo vilão também tem sua humanidade, também tem alguém que está por ele, que ele sabe muito bem, assim, as consequências que tem para as outras pessoas. Que todas as pessoas que estavam lá, literalmente, né? No satélite também tinham alguém lá na parte de comando dos sussurradores, também tinham namoradas, também tinham amigos, também não sei o quê. Então todos também sofreram por aquilo. E o Negan teve que de algum jeito tentar lidar com a dor das pessoas, tentar de algum jeito falar para as pessoas né, como superar todo aquele momento que estava acontecendo lá, ele quanto líder também. Então ele sabe o quanto difícil é esse momento também. E é muito massa, porque aquele momento lá do satélite é realmente um transformador pra gente ver até que ponto que o Rick vai em toda a situação. E a série traz ali naquele momento, não da série na verdade, né? Pra gente ali, de novo, como lembrança, quando a Angela Kang tá conversando sobre o episódio, todos os vilões principais que teve na série, até alguns vilões que foram muito rápidos na série, aparecendo de novo como vilão de Terminus, ele aparece também para contextualizar aquilo que o Negan quer dizer naquele momento para Meg, e traz também muito claro pra gente a imagem do momento que o Rick encontra Grace e como ele fica com a reação completamente conturbada daquele momento lá. E aquele momento do Rick se assemelha muito toda essa questão que tem do Rick e Negan serem iguais e a história está sendo contada através de um ponto de vista. Né? Se a gente invertesse o ponto de vista em relação ao Negan, então daqui a pouco o Rick seria o maior vilão de The Walking Dead. Então tudo isso, cara, é uma conversa assim, muito massa de ter. É óbvio que isso vai ficar para outro momento, entendeu? Não tem como a gente inserir isso agora dentro, né, dessa crítica aqui, mas, cara, é muito forte aquela conversa que tem entre o Negan e a Meg, para até chegar no momento, obviamente, né, do último episódio da sexta temporada, onde o Negan fala que eles precisam ser honestos, né, para eles terem essa continuidade ali de relação, principalmente dessa promessa que eles estão tendo nesse momento ali, que eles precisam ser honestos. E para ser honesto, o Negan fala que não seria só o Glenn que teria morrido naquele momento, né? Não, ele não teria só matado o Glenn. Né? É óbvio que o Abraham tá junto de todo o contexto ali, mas ele fala do Glenn porque o Glenn, obviamente, né, que é o foco em relação a Meg. Ele teria matado todos. Todos. Ele sabendo disso agora, ele teria feito completamente diferente no passado. Ele não teria dado aquela hesitação por ter gostado de um ou de outro, ou por achar que realmente né, nada teria sido acontecido de oposto para eles, ele não teria perdido o controle da situação por completo, como aconteceu depois em relação, né, ao contra-ataque todo que teve em relação contra
né, aos salvadores ali. Ele teria matado todos aquela vez para acabar com tudo naquele momento já e permanecer a situação como estava, e também como resposta ao que aconteceu no satélite. Então tudo isso é muito importante ser conversado novamente, porque eles precisam ser honestos e entre os dois precisa ter essa clareza de pensamento ali sobre qual é a visão de hoje. Então, cara, que baita diálogo que aconteceu ali. Jeffrey Morgan, Lauren Cohen manda assim, ó, perfeitamente, cara, bem, né, dentro de como que eles têm que controlar a emoção, por mais que seja íntima e quase visceral o que está sendo conversado ali. Né? Eles conseguem tornar aquilo ali não emotivo ao extremo, eles conseguem colocar aquilo ali, cara, na medida. Tá na medida aquela conversa ali do que vai acontecendo, né? E a formação da horda é, cara, sensacional, assim como eu já falei, olha o que já aconteceu, cara. Assim como eu já falei, cara, é sensacional toda aquela formação da horda ali. Aquela pequena cena que tem do Gabriel, tá? E ele voltar pra Meg e falar que não encontrou ninguém e ele ter visto ali, né, o tal homem de fé, como estava falado na sinopse, é o que me deixou assim, ó, cara, meio assim, tá, no episódio, assim. Porque óbvio que o Padre Gabriel, ele já tá, pra mim, pelo menos com um tempo já maior na série do que já deveria ter tido, assim. Eles acharam esse novo arco para ele ali de renegar a fé e tudo mais, ele ter encontrado agora alguém que está conversando com Deus, literalmente, né? E parece ter, tipo, uma percepção diferente desse contexto da fé quanto o Gabriel está nesse momento, é um princípio de motivação para ele não falar para Meg. É um encontro que a gente já entende que vai acontecer provavelmente já no 8º episódio, porque no 8º episódio, cara, eles têm que chegar em Meridian, tem que ter esse confronto final, né? O Elijah, pelo que já deu para entender também, já abrindo um parênteses assim, é o cara que vai ter o confronto com o Pope, pelo menos é isso, ou ele vai ter o confronto com quem matou a irmã, pelo menos é isso, que pode ser lá o Carver, por exemplo, entendeu? Daqui a pouco não vai ser o Daryl que vai acabar com o Carver, daqui a pouco vai ser o Elijah, porque o Carver pode ter, né, a pessoa que ter matado a irmã dele. Então tem esse contexto todo assim que a gente está colocado, mas fica, cara, essa parte de dúvida do Gabriel em relação a ele ter visto o cara lá, não ter falado para Meg, mas pode ser justamente por causa dessa questão da fé e isso ser tema também desse encontro dos dois nesse próximo episódio, assim. Em relação, cara, ao Daryl e a Lia, essa aproximação deles já era esperado de acontecer, né? E também o, a série, não só o Pope, mas a série, né, usa aquele momento ali de contínua busca, né, pelos outros, pela Maggie, pelo Negan, pelo grupo ali, usa isso para juntar os dois. Né? E aí a gente vê essa percepção ali que ali ainda tem a mesma humanidade como ela tinha antes, quando ela e o Daryl se encontraram, o Daryl percebe isso e o Daryl está fomentando cada vez mais isso na Lia para que ela se vire contra o Pope e tudo mais. Então isso também foi aproveitado naquele momento ali, por mais que tenha sido mínimo no episódio, talvez tenha sido a parte menos explorada no episódio, mas é sim uma continuação do desenvolvimento dos dois, cara, que vai ter, né, provavelmente uma conclusão no 8º episódio. Eu tô achando muito que ela vai ser um dos personagens que vai acabar deixando a série nesse 8º episódio em derramamento de sangue. Mas vamos ver assim muito o que vai acontecer, porque daqui a pouco, galera, eu já vou colocar aqui ó, o react do 8º e último episódio de The Walking Dead, pra gente já poder assim, ó, teorizar muita coisa do que vai acontecer nesse último episódio. E vou falar junto já da sinopse também pra gente ter cada vez, né, elementos mais claros pra gente poder teorizar e poder conversar e tudo mais, né? E agora, galera, vamos assim, ó, vamos chegar em Commonwealth, porque Commonwealth, cara, teve muito mais desenvolvimento, assim como nos outros episódios aqui dessa primeira parte, do que eu tava esperando, assim, que tivesse Commonwealth. Eu achava que Commonwealth ia ser uma coisa muito esporádica, que eles iam deixar colocado muito mais pra segunda parte. Ainda bem que não. Ainda bem que não. Não só pra personagens interessantes, para todo, né, o contexto interessante, e também, obviamente, pro ritmo da série. Tá? Ainda bem que eles estão fazendo isso, ainda bem que eu errei muito do quanto que ia ter de Commonwealth nessa primeira parte aqui. Porque, gente, a gente viu, né, várias coisas acontecendo com Commonwealth. A gente viu o quanto que o Lance é um ser que sabe mover e preparar as coisas para o seu próprio bem. A gente já entendeu isso muito bem. O que, que ele faz de pegar lá o Tommy, o irmão da Yumiko, o que, que ele faz de, no momento onde
o nosso quarteto lá tava, finalmente, né, a gente viu eles fazendo o que tava lá no trailer da San Diego Comic Con, que era lutando contra os zumbis em, né, locais, assim, um pouco já deteriorados, que é literalmente eles cumprindo a pena, né, do que eles fizeram em relação à mensagem Alexandria, mas também eles limpando espaços novos para que, como o Elton, consiga cada vez mais, né, ter novas instalações, novos lugares ali para expandir ainda mais, né, o que acontece ali dentro. E daí, cara, a gente chega naquele grande momento que é o quê? Tem lá o momento onde o Lance simplesmente fala pro Ginny, pra Stephanie, vão até lá a ponta, né, próximo, não sei o que, da cerca. E a gente tinha visto um pouco antes, né, um casal, simplesmente completamente, né, bem arrumado, assim, para os padrões americanos de subúrbio, indo junto com o Mercer, né, para algum lugar. E aquilo já chama a atenção muito principalmente do Eugene. Eles estão indo para algum lugar, não sei o que, para fazer um piquenique. É um contexto completamente fora do que está acontecendo ali naquele momento, né, deles estarem limpando toda a área em relação aos zumbis. E daí, nesse final, quando eles estão chegando próximo da cerca, tem lá, né, o Sebastian e a namorada, finalmente apresentado ali, o Sebastian, grande filho da Pamela Milton, que a gente sabe, cara. Tipo assim, por mais que eu não tenha lido os quadrinhos, eu não tenho essa referência clara dos quadrinhos, eu sei o que o Sebastian fez nos quadrinhos. Então, ter a apresentação dele agora, já, é muito importante para tudo que virá. Porque ali tem uma grande consequência que acontece na série, principalmente pro Eugene e principalmente pro que o Lance quer também. Quando ele chega lá, cara, ele salva literalmente, né? Ele salva os dois. O Eugene e a Stephanie, nossa falsa Stephanie, eles salvam tanto o Sebastian quanto a namorada. E a maneira como o Sebastian reage já mostra o ser humano que ele é. Né? Ele é completamente estúpido. Estúpido com o Eugene e provoca, obviamente, aquela reação no Eugene, cara, que teria a reação de qualquer um naquele momento ali. Eu acho que eu não teria dado um soco no Sebastian, eu acho que eu teria dado dois, né, em relação ao Eugene, assim. Então, aquela consequência ali do Eugene de dar o soco no Sebastian é algo que, obviamente, já provoca essa prisão, é algo que já continua movendo essas peças em relação ao Lance chegar de novo lá e querer novamente informação, que é basicamente isso que eles estão fazendo, né, toda essa roda em relação ao Eugene, para ter essa informação em relação à comunidade, que é Alexandria e tudo mais, de como chegar, que é instalar, aquela coisa toda. Coloca ele lá na prisão e o Lance está numa posição muito clara em relação, né, aos novos integrantes ali, ao nosso quarteto, muito clara de estar movendo essas peças, porque é exatamente isso que ele fala para o Emiko também, quando o Emiko vai pedir ajuda em relação ao Tommy. É exatamente isso que ele faz. Então, assim, o Lance, nesse momento, já está sendo um personagem extremamente poderoso nessa questão de mover essas peças para seus próprios objetivos, que a gente logo, logo vai ver dentro aqui da série. É isso, cara. E a resposta que ele dá realmente para Yumiko já é em relação a Pamela Milton. Então, ele está fazendo tudo isso com uma motivação muito clara sua, não de outra coisa do que está acontecendo, né? Então, toda essa montagem que a gente teve ali de colocar o Eugene preso, né, é claramente colocado pelo Lance em relação à posição onde está o Sebastian, é tudo feito por ele, cara, é tudo uma estratégia dele, pleno, e a gente já tem essa apresentação do Sebastian, que vai ser, né, um personagem assim, muito importante para coisas que virão desse futuro aqui de Commonwealth e desse arco final aqui de The Walking Dead. Não teve apresentação do Pamela Milton, né? Essa apresentação para mim já estava clara que é do último episódio, já está confirmado que ela está na sinopse, já está confirmado com fotos e, né, no react e tudo mais do trailer. Então, assim, Pamela Milton é sim do oitavo episódio aqui que ela vai aparecer. E a gente teve, né, aquele contato novamente da nossa verdadeira Stephanie com o Yumiko lá no escritório da Pamela Milton. A Yumiko não percebe nada, obviamente, né, do porquê que aquelas perguntas eles estão sendo feitas, porque logo eles são interrompidos por causa do telefonema. Mas a nossa verdadeira Stephanie já faz a pergunta, né, de como eles estão já com um tom completamente diferente, né? É um tom realmente preocupado de como está a situação deles ali. Então, assim, cara, foi um baita do episódio, né? Claramente, assim, a gente vai ter esse confronto em relação à nossa horda, comandada agora por Maggie e Negan, né, em relação aos Reapers, em relação ao Pope e tudo mais, o nosso derramamento de sangue vai acontecer ali, e a gente vai entender muito bem o que vai ser apresentado de Commonwealth junto com a Pamela Milton nesse oitavo episódio,
e se realmente o Eugene vai passar as informações pro Lance também. Então, assim, cara, baita episódio esse aqui, baita episódio, sétimo episódio, e já prepara muito, cara, pro oitavo episódio ser assim, ó, um grande encerramento dessa primeira parte aqui de The Walking Dead, onde muito foco, assim como eu falei no início, cara, é realmente o relacionamento Meg e Negan, é a história da Meg, mas com muitas outras coisas já não só sendo apresentadas, como acontecendo, né? Por mais que os Reapers não estejam agradando tanto assim e não estejam sendo tão interessantes, na verdade, assim, quanto ameaça realmente dentro da série, mas, cara, como o Elton está sendo assim, ó, maravilhoso. Simplesmente já está sendo maravilhoso. Então, imagina o que vai acontecer quando realmente o foco for muito maior dentro de Como Ela. Então, galera, assim, ó, daqui a pouco já sai o react do trailer completo que a gente tem do oitavo episódio. Coloquem nos comentários o que vocês acharam aqui do sétimo episódio, as teorias de vocês para os episódios que virão, né? Não só aqui do oitavo, cara, grande conclusão, mas já pensando lá no futuro de Como Ela, porque muitas coisas já estão saindo nas gravações dessa segunda parte aqui. Tem entrevista do Jeff D. Morgan falando sobre o que ele espera do Negan, se ele sabe, se ele não sabe também, né, do final da série em relação aos produtores, se foi dito alguma coisa para ele ou não também. E galera, quarta-feira, 8h30 da noite, nosso tradicional crossover entre Take 04 e Depois do Fim do Mundo, nosso grande debate que a gente vai ter ao vivo no canal da Take, ao vivo também no canal do Depois do Fim do Mundo, 8h30 da noite, sobre esse sétimo episódio, ou Promessas Quebradas aqui. E se vocês ainda não assistiram, o grande debate que teve no crossover, cara, entre Take 04, o Depois do Fim do Mundo e o Douglas do The Walker Center, que foi assim, simplesmente incrível, foi muito, muito foda esse debate que a gente fez com ele. Tá aqui na playlist também, que é do sexto episódio, mas, cara, de muitas outras coisas desse universo aqui de The Walking Dead também, tá aqui na playlist, já confere, cara, e a gente tá preparando algo muito importante também para quando acabar essa primeira parte aqui do The Walking Dead. E daqui a pouco, galera, também assim, ó, já vou ver o primeiro episódio do Orbion e toda aquela sequência, né, crítica, já react, segundo episódio e tudo mais. Então assim, galera, muita coisa aqui, época para quem ama esse universo aqui de The Walking Dead. Galera, curte o vídeo, assina o canal, não esqueça daquela mega ajuda também. Take 04, viva o sonho aqui.